forno. Estaremos abordando o assunto como cultura, índices populacionais de continentes, pessoas vivas e conflitos e doenças que levam a fome e a pobreza na África. A cultura tem uma rica tradição artística representada por uma variedade de encargos de madeira, trabalho, bronze e recursos. As artes africanas incluem esculturas, pinturas, cerâmica, máscaras cerimoniais. A cultura africana sempre deu ênfase na aparência das pessoas e as joias colares, braceletes e anéis, máscaras montadas em uma variedade de cerimônias e rituais. Segundo a estimativa, a África contém mais de 1 milhão de idiomas, a maioria de origem africana e alguns de origem europeia. Existem 4 principais famílias linguísticas na África: os idiomas afro-asiáticos, a família linguística sahariana e família indígena, como as línguas raízes. Após o colonialismo europeu, quase todos os países africanos adotaram os idiomas oficiais de fora do continente, embora vários de hoje em dia também são línguas de origem africana. Agora um pouco sobre os livros. Taxa de natalidade é de 18,27% e a taxa de mortalidade é de 18,43%. A expectativa média de vida é de 49,3 anos. O valor do índice de desenvolvimento ajustado ao PIB é de 0,78. Estima-se que em 2025 a população mundial para 29 milhões de habitantes. Com o crescimento da expansão da economia, de malária e outros problemas. Assunto qual nós correspondemos estará falando diretamente do Zimbábue é com você, Diana. Olá, boa tarde. Eu, Nina Rubói, estou aqui no Zimbábue, acompanhando a situação crítica da população. Condições climas adversos, onde conflitos e doenças fazem da África a região mais pobre do planeta, apesar de produção do petróleo, das matérias-primas e do crescimento da classe. Considerando o peso da civilização, o continente africano convive com um clima hostil devido a emprego prolongado em alguns países de chuvas e excesso de outros, tornando muitas zonas do continente dependentes das esferas. Exemplos da fome na África foram assistidos na história, entre 1983 e 1985, quando milhares de pessoas morreram devido a uma sequência prolongada e, na mesma época, no Sudão, onde teve 250 mil pessoas morreram por falta de alimento. Mais recentemente, a vítima foi Uganda. A fome na África não é coisa do passado. Números da ONU indicam que, atualmente, 200 milhões de africanos sofrem com a fome e estão na África, 2 países melhor alimentados do mundo. Falou agora um pouco também sobre as doenças. A AIDS é a doença que mais causa mortes na África, onde, segundo dados divulgados pela ONU, em 25 de novembro, só este ano foram registrados cerca de 1,7 milhões de novos casos. Estima-se, segundo a UNAID, que 68%, 22,5 milhões de infectados com vírus viviam na África subsaariana. Só na África do Sul, em 2005, a epidemia foi responsável por 346 mil dos 737 mil óbitos do país. Em 2005, a AIDS matou 2 milhões na África subsaariana, enquanto 24,5 milhões de pessoas, entre elas 2 milhões de crianças, vivem com a doença que já deixou 12 milhões de óbitos. Na África, o vírus atingiu proporções alarmantes, infectados, infecção 5,5 milhões na África do Sul, 2,9 milhões na Nigéria, 1,8 milhões em Moçambique, 1,7 milhões aqui em Zimbábue e 1,4 milhões na Tanzânia e 1,3 milhões no Quênia. Agora a gente vai falar sobre uma outra questão que a gente vai botar aqui diretamente do hospital com as doenças. A gente vai falar agora um pouco sobre da água de saneamento aqui na região. Muitas das doenças que aqui no continente poderiam ser reduzidas com melhores condições sanitárias, já que mais de 40% dos africanos não dispõem de água potável em condições sanitárias adequadas. A água tratada representa de 3% a 5% do total da água consumida no continente. Na África
armazenamento de água é 100 vezes inferior ao concedido na Europa e na América, o que prejudica o país em termos de desenvolvimento social e econômico. A gente vai falar um pouco sobre os conflitos existentes aqui. A escassez de alimentos e a falta de água também é agravada pela instabilidade política em vários países do continente. As guerras levam à fuga das populações rurais, deixando um grande número de refugiados e causando o abandono de investimentos que seriam necessários. Aí, agora a gente está aqui diretamente do hospital com a doutora Ângela Ribeiro Godoy. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, como é o dia do hospital? Bem, a situação aqui é bem difícil. Tem muitos coitados com a doença infeccionante. Não só adultos, como também crianças. Os seguros para esse tratamento são escassos. O que podemos fazer na maioria das vezes? Inconfortáveis, estamos trocando nosso trabalho com a campanha de prevenção. Estamos aqui com duas pacientes, Jéssica e Simone. Olá, tudo bem? Olá. Bom, o que trouxe você até o hospital? Bom, eu estou aqui com meu filho de 2 anos de idade. Foi acreditar no caso de autismo. Olha, amor, de tudo, até tirei da minha boca para ver se comer. Produção, mãe, eu estive aqui, por favor. Mas eu estou muito fome. Eu tenho que acreditar em Deus, moço. É com você, serviço.